Glória a Deus, a paz do Senhor. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui presentes, os irmãos que nos acompanham pela internet. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para o nosso coração, amém? Abra a tua palavra no livro de Lucas, capítulo 5. Vamos orar enquanto você vai achando. Senhor, mais uma vez, ainda na tua presença, Pai, te glorificamos, te exaltamos e te louvamos. Declaramos que o Senhor tem o governo de tudo, Pai. Declaramos que o seu trono está sobre toda a terra, que a terra é estrado dos seus pés, que o Senhor domina, Pai, que o Senhor comanda, que o Senhor sustenta todo esse universo. Senhor, fala conosco agora através da tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glorifica o teu nome, Senhor, através da tua santa palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Lucas capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. E os que estavam no outro barco, para que se fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam quase a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Amados, hoje nós vamos compartilhar sobre a pesca maravilhosa, sobre um grande milagre que Jesus fez. Antes de nós chegarmos no texto que nós lemos, é importante salientar que Jesus, antes de fazer esse milagre que nós lemos agora, Jesus então ele desce a Cafarnaum. Jesus está na cidade da Galileia. Jesus escolheu um lugar pobre de Israel e começou a pregar. E antes dele fazer esse milagre da pesca maravilhosa, um dia antes, Jesus vai na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro que estava com febre. E naquela noite, naquele entardecer, a fama de Jesus começa a se espalhar e muitos chegam diante dele enfermos. E Jesus então vai orando e todos os enfermos vão sendo curados. E traziam as pessoas que estavam endemoniadas e Jesus então começa a expulsar os demônios daquelas pessoas. E a fama de Jesus ia crescendo cada vez mais. Então nós chegamos agora no contexto que Jesus então ele está aqui na praia, junto a esse lago de Genezaré, e a multidão começa a ir até Jesus, começa agora a apertar Jesus, porque eles queriam ouvir a palavra de Jesus, porque a palavra que Jesus pregava era uma palavra de autoridade, e as pessoas, a multidão, elas iam até Jesus, não somente para receber os milagres, para receber as curas, mas eles iam para ouvir o que Jesus tinha para falar. Queridos, eu quero te dar
uma revelação nesta noite. Antes de você buscar os milagres, busque a palavra de Deus. Jesus operou muitos milagres em Cafarnaum, porque as pessoas, elas tinham sede da palavra, elas tinham fome da palavra. Interessante que quando Jesus desce do deserto, onde ele foi tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites, Jesus então, ele chega em Nazaré, ele entra no templo, ele pega o livro da lei e ele começa a ler Isaías 61. Naquela época era normal alguém se levantar, pegar o livro da lei e ler. Então Jesus, ele abre o livro, os rolos, os pergaminhos, e cai naquela passagem de Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele veio para restaurar os contritos de coração, para libertar os presos, para trocar a tristeza em alegria, o choro em riso. E quando Jesus termina de ler Isaías 61, então ele senta. Quando ele senta, todos estão com os olhos fitados nele, para ver o que ele vai falar. E de repente, quando ninguém esperava, queridos, ele diz assim: hoje essas escrituras se cumprem diante de vossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. O que Isaías falou 700 anos atrás estava se cumprindo ali naquele momento, na sinagoga de Nazaré. O próprio Deus, o próprio Jesus, aleluia, falando: hoje se cumpre as escrituras sagradas diante de vossos olhos. Irmãos, eu queria estar lá esse dia, que dia maravilhoso foi. Só que Jesus ainda continua, e Jesus fala assim: só que o profeta, na sua pátria, ele não tem honra. Então Jesus diz assim: nos tempos de Elias, havia muitas viúvas em Israel, mas Deus mandou Elias a viúva de Sarepta. E Jesus ainda fala assim: no tempo de Eliseu, havia muitos leprosos, mas Deus curou somente Naamã da lepra. E quando Jesus começa a dizer que o profeta na sua pátria não tem honra, aquelas pessoas então ficam com ira, expulsam Jesus da sinagoga, querem levar ele no topo de uma montanha, querem levar ele montanha abaixo, quer matar Jesus, e Jesus ali passa no meio deles e se retira dali. Então Jesus vai para Cafarnaum, que é esse milagre que nós estamos lendo aqui, porque em Cafarnaum as pessoas receberam Jesus com muita alegria, elas buscavam ouvir Jesus. E no versículo 1, querido, o que me salta aos olhos é que a multidão foi para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Você que me acompanha pela internet, você parou tudo o que estava fazendo para ouvir a palavra de Deus. Sabe por que Jesus operou milagres em Cafarnaum, na Galileia? Porque as pessoas tinham sede e fome da palavra. Tenha sede da palavra de Deus, tenha fome da palavra de Deus, porque o milagre, querido, vem depois que você busca a palavra, que você busca Jesus. O milagre é uma consequência da sua busca. Nunca se apresente diante da presença dele só para buscar os presentes que ele tem para te dar. Busque a palavra, busque ouvir aquele que tem autoridade para falar, aquele que tem todo o poder sobre os demônios, sobre a doença, sobre o universo. Jesus, a palavra. Aleluia. No versículo de número 2 a gente vê, queridos, que então Jesus, ele vê 2 barcos. Um barco, querido, era de Pedro, Simão, quando a Bíblia diz Simão é Pedro, e de seu irmão André. E o outro barquinho era de João e Tiago, 2 irmãos. E a Bíblia diz que Jesus vê os 2 barquinhos. Jesus vê os pescadores, porque eles, havendo descendo do barco, eles estavam lavando as redes. Por que eles estavam lavando as redes? Porque eles foram pescar, e eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Então eles voltam pela manhã, onde Jesus já está lá pregando para a multidão, e eles estão lavando as redes, estão tirando lá o lodo da rede, os galhos da rede, o lixo da rede, a sujeira da rede. E Jesus então, ele observa, Jesus ele então avista esses 2 barcos. E esses homens estavam limpando a rede, por quê? Se eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada, eles então concluem o dia de trabalho com muita tristeza, com muita decepção.
Porque, irmão, eu imagino, eu não sou pescador, mas para quem é pescador, se você sai para pescar e você não pega nenhum peixe, há uma frustração, há uma tristeza, até porque era a economia deles, era o trabalho deles. Eles precisavam pescar para vender os peixes, para poder comer, para poder pagar as contas, para poder pagar os impostos. Eles tinham uma grande necessidade de pescar, eles precisavam de uma provisão, e eles passam a noite inteira e não pegam nada. Pescadores profissionais. Eles eram pescadores profissionais. E eles passam a noite toda pescando e nada, irmão. Aleluia, eu não sou pescador. Um dia eu fui pescar e não peguei nada. Eu fiquei muito triste, mesmo não sendo pescador. Há uma frustração. Você passa o dia inteiro no barco e nem um peixinho, há uma frustração. Mas quando você pesca, há uma alegria. Aleluia, nem que você pega o peixe e depois joga de novo na água, mas há uma alegria, né? Ou você vai levar para sua casa para comer, há uma alegria. E eles agora estão numa frustração, estão numa crise, irmão, porque se não pescar o peixe, não tem peixe para comer, não tem peixe para vender, logo não tem dinheiro para comprar comida, não tem dinheiro para pagar as contas, não tem dinheiro para pagar os impostos. Eles estão numa crise, parecido nos dias de hoje, né? O mundo está em crise. Não se vende, não se trabalha, não se paga as contas. E eles estavam mais ou menos assim, querido. A maior necessidade deles era a pesca. Por quê? Porque era a sobrevivência deles. Era o trabalho deles. E foi um dia muito difícil. É aquele dia, irmão, você que é vendedor autônomo e você precisa vender aquele dia para poder comprar o leite, para poder comprar o pão. E você sai para vender e não vende nada. Você só ouve não. Não e não. Um dia difícil. E você volta para casa cansado, triste, porque não teve venda, houve muitos não. Eles não pegaram nenhum peixinho aquela noite. Mas no versículo 3 diz que entrando num dos barcos, então tinha 2 barcos, o de Simão e o seu irmão André, e o outro de João e Tiago. E Jesus entra em um barco. E Jesus escolhe um barco e entra no barco que foi o de Simão, foi o de Pedro. Então Jesus entra no barco de Pedro e ele pede para que Pedro afaste um pouco o barco da terra. Por quê? A multidão está ali pressionando Jesus, Jesus está indo para trás, já está quase na água, tem uma multidão. Então Jesus quer pregar para aquela multidão, mas do jeito que está indo, a multidão vai acabar levando Jesus para a água. Então Jesus pede para entrar no barco de Pedro. Jesus queria um púlpito para pregar, e aquele dia, aquela manhã, ele escolhe um púlpito de barco de Pedro. Diz assim: Pedro, você me empresta seu barco? E a Bíblia diz que então Pedro, quando concorda, Jesus sobe num barco e começa a ensinar a palavra do barco a toda a multidão. Oh, aleluia, queridos. Eu penso que Pedro podia dizer assim não para Jesus. Pedro podia falar: Jesus, eu estou cansado, eu pesquei a noite toda, pede um barco emprestado de outra pessoa, eu não vou emprestar o meu barco não, Senhor. Mas Pedro, irmão, mesmo cansado, mesmo triste, mesmo decepcionado, mesmo frustrado, uma noite sem dormir, uma noite pescando, mesmo assim ele empresta o barco para Jesus. Eu quero te perguntar, para você que nos assiste, você que está aqui, você tem emprestado o seu barco para Jesus? Você tem dado o seu carro para Jesus? Você tem emprestado sua casa para Jesus? Você tem dado a sua vida para Jesus? Meu irmão, ou você tem negado o barco, ou você tem falado não para Jesus. Eu sei que Jesus, quando Pedro consente, Jesus sobe no barco e começa a ensinar. E é interessante que Jesus começa a pregar. Num barquinho, era o púlpito de Jesus. Aqui nós temos esse púlpito aqui, ó, de acrílico transparente, muito bonito. Mas naquela manhã, o púlpito de Jesus era um barco. Oh, louvado seja o nome do Senhor, queridos. E Jesus começa a ensinar a palavra. Agora, algo que me faz pensar. Jesus sabia da necessidade de Pedro, sim ou não? Claro que sabia. Jesus sabe todas as coisas. Mesmo Jesus sabendo das necessidades deles, por que Jesus não fez o milagre logo? Sabe por quê? Porque Jesus quis dar o exemplo
que em primeiro lugar vem a palavra. Jesus, mesmo sabendo da necessidade deles, Jesus deu prioridade à palavra. E antes de fazer o milagre, Jesus sobe no barco e começa a pregar. Jesus está ensinando: priorize a palavra, buscar em primeiro lugar a palavra, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós buscamos a palavra, nós estamos buscando o reino de Deus. As demais coisas, a cura, a provisão, o alimento, a casa, o carro será acrescentado, mas primeiro é a palavra de Deus. Aleluia. Antes de buscarmos as bênçãos, querido, nós precisamos buscar o dono da bênção. E aqui eu aproveito para dar o meu testemunho. 15 anos atrás, eu ia para a igreja só para buscar as bênçãos, e eu não queria compromisso com o dono da bênção. Eu ia para a igreja só para buscar os presentes que Deus podia me dar, mas eu não queria nada com o dono dos presentes. E por algumas semanas e alguns meses, eu buscava a Deus pelas bênçãos que Ele podia me dar, mas eu não queria um compromisso com o dono da bênção. Até que um dia eu entendi que o que iria mudar a minha vida não eram as bênçãos que Deus podia me entregar, aleluia, até porque quando Ele me dava a bênção, eu virava as costas e saía da presença dEle. Eu entendi, irmão, que o que iria mudar a minha vida era eu ter um encontro com o dono da bênção, era eu ter um encontro com Jesus, era eu ter um encontro verdadeiro com Ele. Ele queria mudar a minha vida. As bênçãos não mudam as nossas vidas. Deus fez tantos milagres lá no povo de Israel no Egito. O povo de Israel viu milagre, irmão, como nenhuma geração viu. Foram mais de 20 milagres que Deus fez. As 10 pragas, Deus abriu o mar, Deus mandou nuvem, Deus mandou coluna de fogo, Deus tirou água da rocha, Deus mandou maná do céu, Deus mandou codornize, Deus transformou água amarga em água doce, queridos. E mesmo assim, o povo levantou um bezerro de ouro e caiu no pecado da idolatria. As bênçãos não mudam a nossa vida. O que muda a nossa vida é ter um encontro com o dono da bênção. Aleluia, disso que nós estamos pregando hoje. Convide Jesus para entrar no barco da sua vida, queridos. Convida Jesus para entrar no barco da sua família. Convida Jesus para entrar no barco das suas finanças. Convida Jesus para entrar no barco do seu trabalho, do seu ministério, da sua saúde, dos seus familiares, dos seus relacionamentos. Convide Jesus, irmão, para entrar no barco, porque onde Jesus está, o milagre acontece. Onde Jesus está, a paz, a autoridade, a poder, a glória. E ali os apóstolos, os discípulos, não eram apóstolos ainda, estavam cansados, exaustos, com sono, desanimados. Mas mesmo assim, eles pararam para ouvir a palavra de Jesus. Aleluia. E no versículo 4, a Bíblia diz que quando Jesus acabou de falar, quando Jesus acabou de pregar, então ele fala a Simão, a Pedro: Pedro, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Irmão, aqui Jesus está dando uma ordem para Pedro, uma ordenança. E Pedro tinha duas opções: obedecer ou não. Quando Jesus está falando lançar a rede ao mar alto, significa lançar a rede no mar profundo, não no raso onde eles estavam. Porque Pedro, irmão, ele teve que afastar um pouco o barquinho da areia e ficou segurando o barquinho para Jesus, talvez meia cintura para baixo na água, meia para fora, segurando o barquinho para que Jesus pregasse a multidão. E muitas vezes nós somos assim, a gente fica com meio corpo na igreja, meio corpo no mundo. A gente fica com meio corpo na água e meio corpo fora da água. E nesta noite Deus está falando, Ele nos quer de corpo inteiro nas águas do Espírito Santo, não só metade, mas tudo. Aleluia. Deus quer, querido, porque, presta atenção, Jesus podia ter feito um milagre ali onde ele estava? Sim ou não? Sim. Ele tem todo o poder, no céu e na terra.
A tempestade obedece ele, o vento obedece, a água obedece. Jesus podia ter feito a pesca milagrosa aonde ele estava. E por que ele não fez ali? Porque ele quis fazer lá no profundo do mar, onde estaria só ele e os pescadores. Deus muitas vezes, querido, quer tirar você da multidão e te tratar no particular. Aleluia. Ali tinha uma multidão. Jesus podia falar: olha, eu vou fazer um milagre aqui, todo mundo vai ver. Mas Jesus queria trabalhar na vida daqueles pescadores. Por quê? Porque eles seriam os apóstolos que Jesus trabalharia com eles aqui nessa terra. Então Jesus agora leva eles para ter um momento de intimidade, de comunhão. Só eles, só Jesus e os pescadores. Deixa eu te falar algo, querido. O Espírito Santo nesta noite, enquanto eu estava me pregando, estudando essa palavra, o Espírito Santo falava no meu espírito que a vontade dele é que nós venhamos sair do raso e que nós vamos para as águas profundas. No raso, irmão, é lugar para criancinha. No raso é lugar para criança. Deus está nos chamando para um nível maior de relacionamento, para um nível maior de maturidade. É tempo de nós sairmos do raso e ir mais para o profundo, as águas do oceano, do Espírito Santo, águas que não dão pé, águas que não é você que domina, é Deus que domina a sua vida, é Deus que comanda a sua vida. Aleluia, aleluia, querido, não é você, meu irmão, agora é o Espírito Santo que te leva a tomar as decisões que agrada o coração de Deus. Agora é o Espírito Santo que te leva para abrir portas novas para a sua vida. Agora é o Espírito Santo que te leva para um novo nível de fé, de experiência, de milagre com Ele. Aleluia. A ordem foi dada. Obedece ou não? E aqui eu quero te dar o segredo do milagre, irmão. O segredo do milagre se chama obediência à palavra. Pedro podia não obedecer. Pedro podia falar: olha, Jesus, até emprestei meu barquinho, até deixei o senhor subir nele, até segurei aqui para o senhor, mas agora o senhor está me mandando voltar lá para o fundo do mar. Irmão, antigamente não tinha motor não. Eles tinham que remar tudo de novo. A rede já estava limpinha, eles estavam cansados. E Jesus está falando: agora vocês vão voltar para o lugar que vocês passaram a noite toda e não pegaram nada. Vocês vão voltar lá. E eles sabiam que iam ter que remar, irmão. Ia ter que ter esforço. Aleluia. Você quer milagre de Deus, você tem que se esforçar. Você tem que pagar um preço, querido, da santificação. Você tem que pagar um preço da busca. Você tem que pagar um preço da renúncia, irmão. A autoridade, quanto mais você renuncia, mais autoridade você tem sobre a tua vida. Aleluia. E agora então, vem o versículo de número 5. E respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Irmãos, Pedro está falando: Jesus, o senhor está mandando eu voltar, mas eu passei a noite toda lá. Nós jogamos a rede para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, 1, 2, 3, irmãos, eles passaram a noite toda, querido, jogando rede, pega a rede, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, vem o cansaço naquela madrugada, aquelas águas agitadas, e Pedro falou: Jesus, eu passei a noite inteira lá, não tem peixe lá, Jesus. E Pedro está falando para Jesus o seguinte: Jesus, eu sou pescador, o senhor é carpinteiro, eu sou pescador, o senhor entende de madeira, eu entendo de peixe. Eu pesquei a noite inteira, eu estou te falando que não tem peixe, Jesus. Mas, Pedro diz assim: mas por quê? Mesmo sabendo que não tem peixe, mesmo eu ter passado a noite inteira lá, mas por que o Senhor manda, eu lançarei a rede de novo? Aleluia. E aqui está o segredo, gente. A obediência de Pedro. Pedro sabia, não tinha perspectiva nenhuma humana, irmão. Aleluia. Só que numa impulsividade de fé, num estalo de crer no que Jesus estava falando, Pedro então ele fala: porque o Senhor está falando, eu vou fazer de novo. A obediência, irmão.
Crença naquilo que Jesus estava falando. Agora, por que Pedro creu no que Jesus estava falando? Porque Pedro viu Jesus curar a sogra dele. Pedro viu Jesus curar enfermo. Pedro viu Jesus expulsar demônio. Pedro viu que naquela manhã Jesus pregava, não apenas como mais um pregador, não apenas como mais um profeta, mas ele pregava com autoridade. E aquelas palavras de Jesus naquela manhã tocou o coração de Pedro. E Pedro viu algo diferente nele. Eram palavras de autoridade, palavras de um verdadeiro Deus, irmão. Então Pedro fala, porque o Senhor manda, eu vou. Aleluia. Mesmo sabendo, querido, que não tinha peixe nenhum. Na perspectiva humana, totalmente contrária. Mas ele obedeceu. Aleluia. Mesmo sabendo que era impossível ter peixe, que ele acabou de sair de lá. Ele passou a noite toda lá. Ele acabou de chegar. Não tinha peixe naquele lugar, naquela manhã. Mas mesmo assim ele obedeceu, querido. Por que eles pescaram à noite? Porque à noite era o melhor horário para pescar. À noite dava mais peixe do que de dia. Então eles foram no melhor horário, no lugar que eles sabiam que tinha peixe, que eles eram pescadores profissionais. Pescador profissional sabe onde tem peixe, irmão. E mesmo assim, naquela noite não pegaram nada, não tinha nada. Mas mesmo assim ele creu e obedeceu Jesus. Aleluia. Quantas vezes, querido, eles lançaram aquelas redes naquele mar? Todas as direções e não pegaram nada. Porém, quando Pedro diz, Jesus, porque o Senhor manda eu vou obedecer, naquele momento, até aquele momento, Pedro já tinha desistido. Foi um dia de trabalho infrutífero. Um dia de trabalho difícil e Pedro já tinha desistido, já ia para casa dormir. Mas quando ele diz, pela tua palavra eu vou, ele deixou de desistir, ele parou de desistir. E ali ele está falando, eu vou tentar mais uma vez porque agora o Senhor está falando. Aleluia, irmão. Eu não sei quantas vezes você tem desistido de coisas, mas hoje é diferente. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer, olha, vai lá de novo, tenta de novo, liga de novo, faz de novo. Mas Jesus, eu já fiz a noite toda, faz mais uma vez, porque agora você está debaixo de uma palavra. Isso muda tudo, irmão. Eles estavam debaixo da palavra do Senhor Jesus. Ele confiou, naquele momento ele para de desistir. E mais uma vez ele vai tentar, porque ele confiou no que Jesus falou. E eles vão tentar mais uma vez. Eles pararam de desistir, de buscar a bênção deles. Eles já tinham desistido, mas agora eles vão continuar mais uma vez, irmão. Você precisa continuar mais uma vez. Lembra quando Jacó lutou com o anjo? A noite toda, Jacó lutou com o anjo, irmão. O anjo que ia embora e Jacó não deixou. A Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo a noite toda. E o anjo falou, Jacó, eu preciso ir. Está amanhecendo. E Jacó disse assim, eu não vou deixar você ir sem antes você me abençoar. O anjo fere a coxa de Jacó. E mesmo mancando, Jacó não deixa o anjo ir. Então o anjo diz, porque você lutou como príncipe com Deus, eu vou te abençoar. Qual o teu nome? Jacó. Não será mais chamado Jacó, será chamado Israel. E ali o anjo abençoa Jacó. E aí ele sobe. Você precisa lutar, querido. Você precisa buscar. Você precisa entrar num ambiente de glória, num ambiente da presença de Deus. E as bênçãos te alcançarão. A bênção não é comprada com dinheiro. Deus não é um balcão de negócio. Ah, me dá isso que eu vou fazer aquilo. Não, que não é dessas coisas, irmão. É pela graça de Deus. Aleluia. Quando você entra nesse ambiente, irmão, as bênçãos vão te alcançar. Busque a palavra de Deus. Busque a Jesus. Busque a Deus. Busque o Espírito Santo. E tudo que você precisa, Deus vai cuidar de você. Deus vai te livrar. Deus vai te proteger. Deus vai trazer a provisão na hora certa, no momento certo. Aleluia, precisamos parar de ouvir a nossa alma e ouvir a voz de Deus. Aleluia, no versículo 6 é interessante que a Bíblia diz assim, e quando acabou de falar, disse a Simão então, faze ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse, mestre,
Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, e quando ele obedece, irmão, colheram uma grande quantidade de peixes que rompiam-se as redes. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Pedro obedece a Jesus, quando Pedro volta ao mar, quando Pedro lança a rede onde Jesus falou, o milagre aconteceu pela obediência, pela perseverança, porque Pedro creu na palavra de Jesus, Pedro confiou no que Jesus estava falando, mesmo que humanamente era impossível, irmão. Ele creu. Creia, não desista, querido, não desista. Hoje ligou um amigo de outra igreja, falou: pastor, preciso aí conversar com o senhor que meu casamento acabou, estamos se separando. Eu falei: irmão, não desiste. E ele falou: acho que não tem jeito. Eu falei: irmão, para Deus não tem nada impossível. Irmão, irmã, para Deus não tem nada impossível. Nós pregamos isso domingo agora, quando o anjo falou para Maria: para Deus não existe nada impossível. Aleluia. Um milagre acontece. A pesca maravilhosa, aleluia. Jesus está lá no barco de Pedro e André, querido. E é tanto peixe, que as redes não estavam aguentando. Era mais peixe do que rede. Então Pedro já não está mais aguentando, as redes estão quebrando, aleluia. Sabe por quê? Porque quando Deus opera, o milagre é abundante, supera todas as expectativas. E meu irmão, creia em algo que eu vou te falar nesta noite. Aquilo que você está buscando, quando Deus der, vai ser maior do que você imaginou, maior do que você pensou. Você vai ficar de boca aberta, porque quando Deus opera o milagre, é em abundância. Deus podia mandar uma porçãozinha de peixe, eles já ficariam felizes, para quem não pegou peixe a noite toda. Mas era tanto peixe que eles não deram conta. Aleluia. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se a rede. Então fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. O que está acontecendo aqui, queridos? O milagre foi maior do que eles imaginavam. A vontade de Deus na minha vida, na sua vida, você que nos acompanha pela internet, é você transbordar. Pedro e André estão transbordando, porque é muito peixe. Eles estão transbordando, é mais do que eles podem carregar. É mais do que o barco deles pode suportar. É mais do que as redes deles podem suportar. E aí o que Pedro faz? Presta atenção, entra na cena junto comigo. O barquinho de Pedro e André está aqui. Jesus está nesse barquinho. Quantos barcos tinham? 2. No outro barco está quem? João e Tiago. Quando Jesus, onde está, opera um milagre. É tanto peixe que Pedro fala assim: João, Tiago, corre aqui para me ajudar. É muito peixe, eu não consigo sozinho. Traz o barco, traz a rede, vem me ajudar. Aleluia. E aí João e Tiago então vai até onde Pedro e André estavam, onde Jesus estava. E é interessante, queridos, que o milagre foi muito maior do que eles podiam imaginar. Eles chegaram, o milagre foi tão forte, tão intenso, que encheram os 2 barcos. Um barco, irmão, já era milagre. 2, então, é porção dobrada de milagre. Encheram os 2 barcos e quase foram a pique. Esse ir a pique significa quase afundaram. Era tanto peixe, irmão, que os barcos estavam quase afundando. Se eles pegassem todos os peixes que Jesus trouxe, o barco ia afundar. Então eles encheram até onde deu. O barco já estava quase afundando. Foram embora, ainda tinha peixe lá. Porque quando Jesus faz, transborda, amém? Eu quero declarar sobre a tua vida, que o milagre que Deus vai fazer na sua vida vai alcançar você
vai alcançar a sua família e vai alcançar outras pessoas também, aleluia. O milagre não ficou só no barco de Pedro, o milagre alcançou o barco de João, o milagre alcançou o barco de Tiago. Ei, presta atenção, o milagre que Deus vai fazer na sua vida vai superabundar, vai abençoar você e vai ser tanta bênção que você vai abençoar outras pessoas. Outras pessoas vão ser abençoadas por causa de você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E então, no meio do milagre, Simão, Pedro, quando ele vê tudo aquilo, ele se prostra. Não em terra, porque ele estava no barco, mas a Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. E ele se prostra em sinal de adoração. Porque prostração está ligado à palavra adoração. Só que ele diz assim: Senhor, ausenta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Queridos, preste atenção, o judeu não se prostra diante de Deus nenhum, somente diante do Deus verdadeiro. Pedro é judeu. Se o judeu não se prostra diante de nenhum Deus, só do Deus verdadeiro, por que ele se prostrou nos pés de Jesus? Porque Pedro teve a revelação de quem Jesus é, o próprio Deus. Então Pedro, ele se prostra e fala: Senhor, chama de Senhor. Chamava de mestre, agora chama de Senhor. Senhor significa dono. Ausentes de mim, porque eu sou um homem pecador, querido. Aleluia. Pedro se prostra, adora, reconhece o poder de Jesus, reconhece a santidade de Jesus. Ele se humilha, ele reconhece os pecados dele, ele está ali se arrependendo, como se pedindo perdão, como reconhecendo que é pecador e reconhecendo que está diante de um Deus que é santo, aleluia. E a resposta de Jesus, no 9, diz que esse espanto se apoderou não só de Pedro, como de todos que estavam lá, de André, de João, de Tiago. E Jesus, querido, então ele diz algo interessante. Ele diz: não temas. Os homens estão espantados, porque foi uma pesca maravilhosa, uma pesca que talvez eles nunca, com certeza, fizeram, ou sequer viram, ou sequer ouviu falar de uma pesca daquele tamanho. Eles estavam espantados, perplexos, cheios de temor, maravilhados. Nunca havia feito, irmão, algo assim, visto algo parecido. Meu irmão, deixa eu te falar algo nesta noite. As grandes coisas que o Senhor vai fazer na sua vida, vai deixar você alegre, maravilhado, de boca aberta, vai superar todas as suas expectativas. Presta atenção, você que está aqui e você que nos ouve pela internet, 2020 não é o ano da crise para nós. 2020 é o ano das grandes coisas do Senhor. Aleluia. Jesus diz assim: não temas. De agora em diante serás pescador de homens. Jesus fala: Pedro, não tenha medo. De hoje em diante você não vai ser pescador de peixe. Agora você será pescador de almas, de homens. Não temas, igreja. Aleluia. Não temas, você que está aqui. Não temas, você que acompanha pela internet. Não só Deus vai fazer milagre, irmão. Não só Deus vai atender todas as suas necessidades, bem como Ele vai te levar a algo maior, mais sublime, mais alto, porque a palavra do Senhor diz assim: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus pensamentos são mais altos, mais elevados, mais sublime. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 2020, ano das grandes coisas espirituais e materiais, que alegrará muito o seu coração. Aleluia. E para finalizar, último versículo: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Como a Aline disse hoje para Jesus na sua oração depois do sonho, Aline,
Senhor, eu deixo tudo para te seguir. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Aleluia. Irmão, irmã, deixe os seus pecados e siga Jesus. Deixe o velho homem, a velha mulher e siga a Jesus. Seja um novo homem e uma nova mulher de Deus. Os discípulos foram transformados. Tenha uma experiência com Jesus. É tempo, irmão, de buscar a Deus e deixar as coisas do mundo. Seja liberto pelo poder da palavra e pelo poder do nome de Jesus, dos vícios, das brigas, das confusões, dos pecados, da avareza, do orgulho, da carne, de tudo aquilo, meu irmão, que te afasta de Deus. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Por que você largou a rede? Não, irmão, não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Não abandone a sua fé, não abandone a sua igreja. Não é tempo de desistir. Lance as redes hoje mesmo, lança toda a sua ansiedade em Cristo, lance toda a tua preocupação, lance seus medos, suas dúvidas, seus temores, seu desespero, sua incredulidade, sua tristeza, desânimo, depressão, cansaço. Lance tudo em Jesus. E receba hoje, queridos, o Espírito Santo, o Espírito da graça, o Espírito da verdade. Seja cheio do Espírito Santo, aleluia. Busque a Jesus e ouça a sua palavra. Obedeça a palavra de Jesus. Receba o Espírito de ousadia. Receba o Espírito de fortaleza, receba o Espírito de inteligência, receba o Espírito de conselho, receba o Espírito de temor do Senhor, receba o Espírito da verdade, receba o Consolador, receba o Espírito Santo de Deus nesta noite. Ouça a palavra e receba a fé, ouça a palavra e receba a cura. Ouça a palavra e receba a libertação. Ouça a palavra e receba o renovo, receba a restauração, receba paz, receba coragem, receba ânimo, receba alegria, receba esperança, receba milagre, receba o perdão dos pecados, receba a salvação e receba a vida eterna. Ouça e creia na palavra de Jesus. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas estas bênçãos virão sobre ti. Bendito serás tu na cidade e será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. Bendito o fruto dos teus animais. O Senhor entregará os teus inimigos nas suas mãos, e os ferirás e os destruirá. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a mão prosperará. Se ouvires a voz do Senhor, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para te dar chuva, aleluia, ao seu tempo, e te abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente e não tomarás emprestado. Aleluia. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor. Ouça a voz de Deus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Deus por essa palavra, querido. Você pode receber essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.